Mulher, alguém desenhar, e já falei, esse é um grande desenhista. Existe um termo mais técnico criado pelos jornalistas e pelos próprios desenhistas, que é o cartunista, que vem de cartoon lá dos Estados Unidos, que é o cartão, né? Se desenhar sobre cartão. E o chargista, na verdade, é aquele que trabalha direto com as matérias dos jornais, do dia a dia, né? Então ele pega a manchete de um jornal e transforma aquilo numa piada, e trabalha até dentro de uma redação de jornal, né, para sentir o clima, até das notícias que vão pintar no dia seguinte. Então, essa é a diferença. Mas, na verdade, todo mundo faz tudo, né, Maurício? Todo mundo desenha tudo. Maurício, por exemplo, vai desde quadrinhos, desenho animado, até internet. E já fui cartunista, e já fui chargista também, nos velhos tempos, na redação da Folha. Ô, João, como é que está sendo essa entrada dos quadrinhos agora nas escolas estaduais de São Paulo? Existe um estudo que a gente está desenvolvendo junto com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, e partiu até de um papo que houve lá, uma época que a gente fez uma palestra junto com o Maurício de Souza, e houve interesse dos professores de dar continuidade a isso, né, de fazer um programa de quadrinhos dentro das escolas, porque o quadrinho ele aproxima o aluno do professor, né, e cria uma vontade de você fazer coisas em conjunto, né, ser solidário e tudo mais. Você cria uma história em conjunto, uma revista em conjunto, e trabalhar muito bem os temas com o que existe hoje, que é o visual, né? O visual está em tudo, você não trabalha mais só com texto. O texto ficou muito restrito. Se você não tem uma ilustração, uma boa ilustração, uma boa forma de chamar a atenção do jovem, você não consegue atingi-lo. Então o quadrinho se tornou uma linguagem, talvez a mais importante para se trabalhar, principalmente em um país igual ao nosso, que tem poucas condições. Não dá para ter um computador para cada aluno, mas uma história em quadrinho não precisa você plugar na energia elétrica. Você pega e faz com lápis de papel. É uma forma de comunicação que tem todas as outras formas de comunicação junto. É tudo junto, e principalmente o que ele mencionou é que é um trabalho em conjunto. Isso então é um bom exemplo de que um trabalho em equipe pode dar um bom resultado. E realmente, a história em quadrinhos tem que ser um trabalho em equipe. Me lembro dos velhos tempos em que eu era o desenhista sozinho lá, escrevendo, desenhando, fazendo arte final, letrinhas, saindo vender, recebendo quando dava. Meu Deus, isso a gente não aguenta muito tempo. E eu acho que também não é bom, se a gente quer crescer, não é muito bom. É uma fase, mas o ideal é, de cara, você iniciar um trabalho qualquer de quadrinhos com dois elementos, um roteirista e um desenhista. Daí o negócio desanda, daí o negócio voa mais. Agora, como o João estava dizendo, se a ideia é aproximar o professor do aluno, isso nesse projeto da Secretaria Estadual de Educação, se pegarmos um aluno aficionado em quadrinhos, ele acaba dando um banho no professor. Depende do professor. Mas, de qualquer maneira, os jovens vêm vindo por aí, realmente dando um baile, não só em quadrinhos, mas em tudo mais, e principalmente na área da informática, né? Então, eu acho que hoje nós estamos precisando, nós, da nossa geração, estamos precisando correr atrás realmente dos jovens, da criançada, para não perdermos o bonde da história, não perdermos a língua, não nos distanciarmos da comunicação falada, gerada aí nas escolas, nas faculdades, na rua, para que a gente possa continuar fazendo comunicação. João, nesse projeto, como é que funciona? O quadrinho passou a ser uma disciplina É como uma matemática, como tem o português, também tem o quadrinho como disciplina nas escolas estaduais? Primeiro, entrando como uma disciplina optativa, né? Então, os alunos optam por isso, para ver o interesse realmente dos alunos, não ser uma coisa obrigatória. Geralmente, a opção é massiva, né? Porque todo mundo quer fazer quadrinhos. E aí, existe um direcionamento para o professor, dele ser o comandante, como se fosse o editor de uma revista da escola. E aí você trabalha assuntos até pertinentes à escola. Ou, por exemplo, você tem uma escola de um bairro que o problema é a criança de rua. Então eles podem trabalhar isso através da história em quadrinho e ser até um veículo de comunicação para tentar resolver alguns problemas ou botar em discussão. Dentro da escola e a partir da escola, o quadrinho é comunicação, você distribui aquilo para as pessoas até de fora da escola, os pais vão comentar aquilo lá e você consegue criar
uma forma de comunicação direta e que realmente traz algum retorno. Isso sem dúvida nenhuma. Falando das coisas dali. É meio Paulo Freire. Existe hoje, além desse projeto, escolas para formar cartunistas na cidade de São Aqui no Paulo? Brasil eu não conheço diretamente. Existem alguns cursos dados por alguns colegas nossos, mas uma escola, uma escolona, eu não conheço no Brasil. Nos Estados Unidos tem a do nosso amigo Kubert, que é uma das melhores do mundo, realmente, tem grandes professores, e por aí deve ter outros que eu já devo conhecer. Tem algumas escolas, realmente, alguns desenhistas criaram, né, algumas escolas. Agora, o que eu acho que está faltando, e que cursos, cursos, né? Com certeza, o ano que vem vai haver uma escola, é uma escola com apoio da Associação dos Cartunistas do Brasil, quer dizer, voltada para o mercado de trabalho. A história em quadrinho tem uma coisa que é muito importante. Se você quiser, você pode, depois de 3 meses de algum curso, e um bom trabalho, você pode virar um comunicador e já ter a sua história em quadrinho. Com esse negócio de trabalhar dentro de uma cidade, ou dentro de um bairro, ou dentro de uma escola, você pode ter o seu público. Porque a maioria dos desenhistas, né, começam a desenhar, a referência do Maurício é muito forte, a minha referência foi muito forte para começar a desenhar com o Maurício de Souza. O primeiro lugar que eu levei meus desenhos foi no Maurício de Souza, e isso daí acontece muito. O Maurício tem até um dia para receber todo mundo, que é uma fila enorme de pessoas, e a referência é o Maurício. Mas a referência é um pouquinho má dimensionada pela pessoa que vai até lá, porque ele quer, de repente, entrar no mercado e virar um Maurício de Souza. E eles esquecem que o Maurício levou de 15 a 20 anos para atingir não é uma coisa assim que vai da noite para o dia. Você tem que investir muito. E tem que depois investir em equipe e tudo mais. Então, para ter essa estrutura, você tem que começar de lá de baixo e ganhando seu público o mais perto possível. Você não vai entrar no mercado e competir com Disney, competir de cara, né? Então, esse posicionamento de mercado está errado com as pessoas por falta de informação. A gente vai tentar trabalhar justamente isso daí, na cabeça das pessoas. Que o quadrinho é uma comunicação que você pode fazer no seu meio e depois você vai crescendo normalmente, se você tiver capacidade e talento, evidente. Maurício, Talento e souber se administrar. Sim, esse é um grande problema. Aliás, é a sugestão que dou para quem quer que esteja querendo fazer isso. Aprenda a se administrar. E o ideal é a gente não depender de uma administração de fora. É a gente aprender a desenhar e administrar o próprio trabalho. Daí sim, daí a gente tem condições de fazer nesse sistema de ondas que é necessário para você ir passando do seu meio, da sua rua, do seu bairro, cidade e abrir mais o leque. Como é que é a relação da criança com o personagem? É criada uma relação de cumplicidade? Não, é criada uma relação de identidade. Eu penso que esse é o ponto. E não é só com a criança. Eu penso que qualquer desenhista, qualquer criador de histórias em quadrinhos deve estar preocupado em fazer uma coisa que ele domine bem, que ele entenda bem, e essa mensagem dessa criação ele queira atingir um determinado público, um target, um pessoal ali que ele imagina que pode ser atingido por aquela mensagem, né? Então tem que haver a identificação. O público tem que se identificar com o personagem e vice-versa. Ele tem que falar a linguagem do público. E com isto a gente vai abrindo. Se a proposta do autor atingir um público mais amplo, mais aberto, ele vai ter que falar todas as línguas daquele público aberto também. É um negócio assim, meio piramidal, mas possível, viável e dá bom trabalho. É um trabalho diário, não dá para descansar. Não adianta falar, oba, consegui, ganhei um prêmio, agora sou famoso, ganhei um dinheirão. Mentira, de um dia para outro, se você não estiver lá trabalhando, você pode entrar na galeria da história. E é ruim. Prefiro ficar na história em quadrinhos do que na galeria da história. E quando é criada essa identidade, é comum, por exemplo, crianças repetirem alguns comportamentos lidos nos gibis? O pessoal diz que sim, mas eu não acredito muito nisso não. Aquele negócio, aquela história de que fulano leu o Super-Homem e pulou da janela. Mentira. Pulou porque ia pular de qualquer maneira, sem Super-Homem, com Super-Homem, tinha algum problema na cabecinha lá. Eu acho que isso que eu falei de identidade um negócio ao contrário. O personagem é que é influenciado pelo comportamento do público. Então, o Cascão
Eu não inventei um cascão que não gosta de tomar banho para sugerir esse comportamento para o público. Eu conheço milhares de crianças, meus filhos passaram pela Até idade adultos cascão. que não gostam de banho. Então, isso é um hábito que seja provisório, temporário na vida da criançada, lá para os 7, 8 anos, na molecada e tudo mais, mas existe. Existe uma menina braba igual a Mônica, geniosa? Existe. A minha filha, a Mônica, que inspirou o personagem. Quando eu criei o personagem, foi baseado nela. O pessoal, de onde você tirou a Magali? Você vai sugerir que o pessoal coma? Minha filha Magali até hoje. Naquele tempo, quando eu criei o personagem, ela comia uma melancia, agora come uma pizza. E continua elegante, bonitinha, magrinha e tudo mais. Então, a vida real é que tem que influenciar o autor para que ele consiga, isto sim, depois passar de volta essa sensação, esse sentimento, essa vivência, para que a história em quadrinhos, que os personagens fiquem vivos, dinâmicos e identificáveis ou com identidade do público. Realmente é um vai e vem, é um ping-pong que, se não houver isto, a gente faz uma história frouxa, fraca, vazia, estéril, e o público vai sentir isso e vai parar de ler a gente. Como é que você tem? Pois não, João. Na verdade, é uma coisa interessante até, né? O Maurício aí com a Mônica e tudo mais. Se você analisar o que o brasileiro gosta em termos de quadrinhos, você vai ver que ele gosta de personagens que têm os defeitos. Ele não gosta de um ser humano que tem suas virtudes e seus defeitos. Ele não gosta do cara muito bonzinho, muito certinho. Então a gente vê a história... Porque é irreal. É irreal. Então, isso que o Maurício está falando, que o personagem reflete o que o público quer. Porque, evidentemente, você bota na banca... está vendendo é porque ele se identifica. O Amigo da Onça, por exemplo, que é um personagem que até hoje está na memória das pessoas, ele sacaneava todo mundo. Era uma forma do brasileiro tentar falar mal dele próprio para tentar resolver alguns problemas. O humor trabalha muito com isso. Então, os personagens do Maurício ajudam também a trabalhar esse tipo de coisa. A Mônica é uma personagem que politicamente não é correta, ela dá porrada em todo mundo. Mas é assim, a vida é assim. Sabe, você entrar nesse mundo... Coelhinho é soft, coelhinho é macio. O Cebolinha se queixa, mas é macio. Não, mas eu defendo isso daí porque, aliás, sempre quando perguntam eu defendo isso porque é uma característica forte de um personagem que as pessoas se identificam. O Maurício criou a Mônica justamente quando havia um movimento feminista e um posicionamento da mulher, né? Então ele já ganhou por tabela todo o público feminino, que o quadrinho era sempre direcionado só para o moleque, super-heróis, tal, não sei o que, só que o moleque gostava. De repente ele bota uma mulher que tem autonomia, né, no momento que a mulher está precisando até. Então ele ganhou mais 50% do público, que não era direcionado. Ao mesmo tempo, ele também entrou na hora certa, no momento certo, né? Então ganhou as mães também, por tabela. Maurício, eu vou te interromper um pouquinho para nós também é a chamarmos mesma o coisa, né? intervalo, mas retomaremos esse bate-papo no próximo bloco. Fique ligado no Ideias na Mesa, até já. Você lê histórias em quadrinho? Já li muito, Mônica, o que mais? É só a Mônica, o Zé Carioca da minha infância, né? Que foi. Hoje não, hoje mais livros, né? Não foi legal para você ter lido? Muito bom. Legal ler gibi nessa fase que está o aprendizado para leitura, a criança se alfabetizando, achei muito legal. Às vezes. Às vezes a senhora lê quais, por exemplo? Que tipos de histórias? Eu leio as histórias que as crianças dão lá para eles, né? Meus netos. E a senhora gosta? Nossa, lógico, a gente acaba se distraindo também, voltando à infância. O Ideias na Mesa está de volta. Hoje o nosso assunto é HQ, História em Quadrinhos. E no bloco anterior, o João estava contando sobre o surgimento da Mônica, do personagem Mônica, que foi numa época em que as mulheres começaram a se rebelar, na época do movimento feminista, quando estava mais forte aqui no país. E o Maurício de Souza queria falar um pouco do super-herói, e eu acabei interrompendo. Mas, voltando um pouquinho, não é se rebelar, as mulheres não estavam se rebelando, estavam... Lutando por seu espaço. Estavam ganhando o espaço merecido. Vamos lá. Então, e voltando ao super-herói, estava até sugerindo que eu já falasse um pouco também, que super-herói mais é com ele, mas, então, esse negócio de identidade que eu falei, como é que esse negócio de super-herói? A pessoa vai se identificar com o super-homem, com o fantasma, com
O Homem de Ferro vai. Lógico, tem um momento da fantasia, tem um momento em que ele precisa, às vezes, ter o seu mito, o seu modelo, alguma coisa que o leve lá para cima, para um momento de fantasia, um momento de libertação, e até mesmo, de repente, até de contestação. Então, cada história em quadrinho, ou melhor, cada personagem tem, se tiver sucesso, tem o seu mérito. Ele mereceu estar ali porque realmente tem gente precisando daquilo, precisando da companhia dele, precisando daquele mito. Isso vale para personagem infantil, para personagem de aventuras, de terror, personagem de histórias eróticas, tudo isso. Existe um momento para todos eles. Então, eu acho que a história em quadrinho, como o Jó também mencionou, é uma mistura de diversos tipos de comunicação e engloba tudo. É criação, é cinema, é teatro, é desenho, é pintura, é escultura, é narrativa, é livro, é clássico, é popular, é tudo. História em quadrinho realmente é uma coisa. Só falando dessa parte aí da importância do quadrinho, depois voltando para super-heróis, que é interessante. Qual foi o primeiro meio de comunicação impressa do homem? Foi uma história em quadrinhos, o Homem das Cavernas fazendo a sequência da caça para mostrar para o filho como que seria a caça, ou que ele sabia que depois ele ia morrer e tinha que haver uma continuidade da espécie. Então foi a primeira. Está nas grutas. Então foi primeiro um ser humano, na sua forma mais bruta, já criou uma linguagem que hoje é a mais moderna, porque é a linguagem do CD-ROM do computador. Quer dizer, uma linguagem que surgiu antes de cinema, teatro, literatura, qualquer outra coisa. Você não pode jogar fora uma linguagem dessa que continua moderna, continua de fácil acesso. 30 mil anos. Não dá para jogar fora o negócio 35 mil anos, as primeiras historinhas aí. Então, quer dizer, a importância do quadrinho, o que aconteceu foi o seguinte, né? O pessoal sempre colocou, houve uma contra-propaganda ao quadrinho, dizendo que quem lia quadrinho era vagabundo e tudo mais. Isso foi muito feito principalmente a cabeça Deixava de estudar, de fazer a tarefa para ficar Agora, no quadrinho. se é o primeiro livro de leitura de uma criança, caramba, vamos usar isso para ajudar a passar informações para as crianças. E vamos ajudar, com divertimento, as informações entrarem mais facilmente. Eu, por exemplo, na minha infância, comecei a me interessar por geografia de ver aquelas histórias do tio Patinhas indo para a Patagônia, para não sei aonde, aquelas viagens que o desenhista Karl Barks, né, que é um desenhista e um criador sensacional, o cara que criou o tio Patinhas ainda está vivo, né, com 93 anos. Aquilo lá, quer dizer, você tem que usar o quadrinho para ajudar a melhorar as coisas. E dá, porque é o primeiro livro de leitura da criança. Ela pode deixar o livro da escola de lado, porque realmente eles até às vezes não são muito bem desenvolvidos e utilizam mal o quadrinho, né? E ler a revista. Então vamos passar informação e vamos passar muita coisa através dos quadrinhos. Voltando aos super-heróis, eles foram criados nos Estados Unidos, nessa final da década de 30 e tal, por causa das guerras, né? Então era uma forma do americano, também o cinema cresceu muito naquela época, do americano se posicionar e dizer, não, nós temos poderes para acabar com isso. Era uma propaganda, e eles usavam muito quadrinhos já naquela época. Por exemplo, o Popeye foi criado, o negócio do espinafre e tudo mais, porque havia falta de carne. Então tinha que fazer uma propaganda das pessoas comerem mais espinafre, que era um substituto natural na época, e realmente funcionou. Quer dizer, então o quadrinho ele tem uma força tão grande que as pessoas às vezes não dão essa importância, mas eu acho até que quando a gente teve, por exemplo, em Brasília para conversar com o ministro Belfort sobre quadrinho, nós falamos para ele, olha, a linguagem do quadrinho pode resolver uma série de problemas. Agora eu não vejo, por exemplo, alguém da República chegar e falar de arte ou de alguma coisa e incluir quadrinho. Fala de cinema, fala até do cara que faz bichinhos assim de barro. Mas esse preconceito não está um pouco vencido? O quadrinho já é considerado uma arte? Eu acho que ainda tem alguns problemas. Ainda tem alguns problemas. Porque ficou muito arraigado na cabeça das pessoas que é só divertimento, né? O pessoal que manda ainda é do tempo em que quadrinhos era um negócio meio proibido ou era uma coisa secundária. Nas próximas gerações... Maurício, como é que é possível, por exemplo, personagens como Batman, como o Super-Homem, que surgiram na década de 30 e são super atuais hoje ainda? Isso é por causa dessa identificação do leitor com o personagem? É isso que mantém o personagem vivo? No caso desses personagens clássicos aí, há duas forças.
desculpa, há realmente a criação. São personagens fortes. Mas também há a necessidade desses personagens continuarem vivos atrás de um projeto, de uma campanha dos donos desses personagens, das editoras, dos proprietários dessas licenças. Então isso vale para a revista, vale para o merchandising, para produtos industriais e, logicamente, em vez de inventar mais um super-homem, mais um Batman, é melhor você, de vez em quando, tirar da geladeira um personagem, lá como tiraram o Capitão América, né? Ficou nos tempos apagado, depois tiraram de novo. Tirar da geladeira, lançar um novo filme e fazer de novo uma onda daquele personagem. E o personagem fica aí indo e vindo e fica um clássico e se mantém. Há outros casos, como o nosso, dos nossos personagens, como Disney, Hanna-Barbera, que permanecem. Eles não entram na geladeira nem saem da geladeira, eles permanecem. São chamados clássicos permanentes. Tintin, e Asterix e tudo mais. E outros realmente são ou descartáveis, que é a maioria hoje, ou que têm muita força e de vez em quando são alvo de uma nova campanha, de um syndicate americano, de um grande grupo, para que eles venham com tudo de novo. Então entra aí Super-Homem, Batman, Tarzan e assim por diante. João, você lembrou que os quadrinhos começaram na época do Homem da Caverna, mas na história, no quadrinho como é hoje, citam sempre o Yellow Kid, de 1895, como a referência, como o início dos quadrinhos. É isso mesmo? É um erro. É um erro porque o americano, ele sempre coloca... Quiseram fazer a mesma sacanagem com o Santos Dumont, sabe? Porque houve pesquisas, existe um professor na USP que foi pesquisar ali, dois professores, o Francisco Araújo e o Canhim, foram pesquisar direto lá nos Estados Unidos, trouxeram material e não era quadrinho nada. Era uma charge de jornal, publicada no jornal, de uma página, e depois ele teve algumas sequências, mas o que teve no Yellow Kid é que antes do quadrinho ele tinha o desenho separado do texto. No Yellow Kid começou a passar para dentro do quadrinho o texto, mas numa vestimenta que ele usava, não era o balão ainda que ficava em cima do personagem, era na vestimenta dele. Agora, houve uma pesquisa em Portugal, que é uma exposição que a gente pretende trazer para cá, sobre os antecessores do Yellow Kid nos próprios Estados Unidos. Quer dizer, muitos quadrinhos eram feitos lá. E o Brasil é um dos pioneiros, se não o segundo país no mundo a publicar quadrinhos. Depois do Toffler na Suíça, em 1864, em 1869 já se publicava quadrinho no Brasil e com personagem e como uma novela, que era semanalmente colocado numa revista, duas pranchas da continuação do que você falou no começo, o Nhoquim, um personagem feito aqui no Brasil por um... Primeirão. Foi o primeirão. Então, isso... Talvez o primeiro do mundo, né? Talvez, se olha, porque todas as características... Agora, esse negócio de achar que quadrinho só quando entrou o balão que é quadrinho, está errado. O balão tinha na Via Sacra, tinha uma série de panos encontrados na antiguidade. Você vê aquilo saindo da boca da pessoa, a palavra, só faltava o balão em volta. E outra coisa, você acha que cinema mudo não é cinema porque não tinha fala? Sabe? Então é uma coisa, é propaganda americana, eles sabem fazer muito bem isso, eles fazem o Oscar, né, que é para... muita gente falou, o cinema vai acabar, entrou televisão, vídeo, tudo isso, daí ninguém vai mais no cinema. Daí vem o Oscar e as promoções americanas, que um filme tem, você gasta 40 milhões de dólares, mas quase metade é propaganda para o próprio filme, eles conseguem manter bilheterias que dão 100 milhões de dólares. Quer dizer, promoção é a arte da coisa. A gente precisa, como o Maurício disse, aprender a fazer isso. A gente aqui no Brasil, por exemplo, na área de quadrinhos, tem o troféu HQ Mix, que o Maurício já ganhou várias vezes, né? Que é uma ideia de você promover o quadrinho na mídia e fazer isso, você tentar preservar essa coisa da promoção e mostrar o trabalho que as pessoas fizeram durante o ano. Né? Quer dizer, então a gente está tentando, né, fazer alguma coisinha espelhada no que eles fazem, porque funciona, porque todo mundo fala só em Yellow Kid, né? Você viu, ele falou em Via Sacra, durante 1000 anos. Foi a história em quadrinhos mais divulgada nas igrejas no mundo inteiro. Aí, durante a Idade Média, era a Via Sacra nas igrejas. E antes disso, nas pirâmides. Aquelas historinhas todas lá, que continuam na própria pirâmide. Inclusive, tem formas de tiras, são as tirinhas mesmo, né? Tem até a delimitação das tiras. Sim, a história de todo o reinado era contada nas paredes. Quer dizer, é uma linguagem fortíssima que a gente precisa revitalizar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que eu acho que é fundamental. Todo mundo fala em cinema. O ressurgimento do cinema no Brasil, por exemplo, com mais alguns filmes sendo feitos. Você vê as escolas de cinema, como o da USP, que é muito boa,
por ano, vamos dizer que bote aí mais uns 20 cineastas, né, que fizeram um curso e que poderiam estar fazendo o seu filme. Agora, como que cada um desses cineastas vai conseguir $1 milhão no mínimo para fazer um filme? É difícil, né? Agora, se você pegar e acoplar um pouco da linguagem do quadrinho ao curso, você vai pegar roteiros e eles podem ser quadrinizados, pode até você soltar um álbum com aquele roteiro, para não ficar na gaveta, e mais tarde, com aquele roteiro, alguém se entusiasma, até um cineasta americano e tal, e você consegue já testar público, testar dramaticidade. Não, isso é uma coisa muito interessante. Eu li há pouco tempo uma entrevista com o Roger Cruz, ele dizendo que o cartunista é como um diretor de cinema. Ele tem que se preocupar com o figurino, com a iluminação, com o texto. Quer dizer, todas essas preocupações do cinema estão contidas no quadrinho também. Isso mesmo. Narrativa, cenários, temática, tudo isso realmente. Olha só, dentro de uma história em quadrinho, você vê tem os 2 quadrinhos, ou os 3 ou os 4 quadrinhos, numa tira, né? 3 quadrinhos. Entre um quadrinho e outro, tem aquela separaçãozinha. Essa é a parte mais importante de uma história em quadrinho, porque ela faz aí a junção do leitor com a história, porque o leitor está fazendo a continuação da história através daqueles espaços. O quadrinho dá a possibilidade de você usar o cérebro. É coisa que, às vezes, numa televisão, alguma coisa assim, você não tem tempo de voltar atrás. O quadrinho respeita o time do leitor. Não entendeu direito, ele lê mais devagar. Ele tem o time dele, ele faz o que ele quiser. Ele demora 1 hora para ler uma historinha ou pode ser em 10 minutos, sabe? E ele participa, ele que vai dar a voz para aquele personagem. É uma escada. Isso, ele interpreta. Ele interpreta, né? A pessoa que está lendo, ela participa ativamente da leitura e ela interpreta aquilo lá. Por exemplo, o personagem gordo, você pega e tem uma voz mais forte, mais grave. Mas pode ser que não. Na sua cabeça você pode criar. Quer dizer, também existe a coisa da onomatopeia no quadrinho, que é uma coisa mágica. Que é também uma linguagem para onde a gente está caminhando, né? Também, as pessoas estão reduzindo cada vez mais a linguagem, né? Daqui a pouco vai ser que nem o homem de Cro-Magnon lá, né? Vai reduzir em sons. E a onomatopeia é a sonorização de uma história em quadrinho. Agora você tem lá uma bomba explodindo e fazer um bum. Mas esse bum pode ser um bum, ou pode ser um bum, né? Quer dizer, é você que decide. Então essa interação com o leitor é a coisa mais mágica que existe dentro de uma história em quadrinho. A possibilidade de respeitar o leitor, a pessoa que está se comunicando. E é uma delícia. Maurício, existe alguma relação? Por exemplo, tem como a gente afirmar que o aficionado, a criança aficionada em quadrinho, ela cria o hábito da leitura e se torna um adulto que lê muito? Sempre. Veja, todas as pessoas habituadas hoje com leitura de jornais, revistas, livros, todos eles passaram pelos quadrinhos. Duvido que não tenham passado. É o melhor aperitivo que tem, melhor começo de interesse pela leitura, passa invariavelmente pelos quadrinhos. E, muitas vezes, hoje principalmente, antes da criança entrar na escola, antes de se alfabetizar na escola, ela se alfabetiza nos gibizinhos. Muita gente me escreve, muita gente fala comigo, muita mãe agradece. Eu, agora recentemente, passei por Pernambuco, o pessoal falou: obrigado, Maurício, eu alfabetizei meus filhos pelo método Maurício de Souza. Método Maurício de Souza. São os gibis. Então, eu fico não só gratificado, como também aumenta um pouco a responsabilidade. Nós temos que continuar fazendo coisa boa para a criançada, nas historinhas, na internet, em tudo que a gente está realizando, inclusive nos desenhos animados que voltamos a fazer, baseados nas histórias em quadrinhos, personagens, e em cima de histórias em quadrinhos que a gente tem, está transformando em animação. Não só cria o hábito da leitura, como você estava dizendo, mas também é um estímulo à imaginação, à criatividade, como já o bem salientou. É cultural. Você joga informações, inclusive de natureza artística. Você vai mostrar desenhos, vai mostrar arte também. Você não pode só jogar alguma coisa mal feita. Tem que haver uma preocupação em você dar o texto bom e o desenho bom. Dessa mistura nasce realmente alguma coisa muito séria que você tem que dar o melhor de si para que você tenha respeito e que possa continuar fazendo o que você gosta. Eu adoro fazer história em quadrinhos, quero continuar fazendo, por isso eu tenho que fazer o melhor. Bom, nós vamos fazer novamente um breve intervalo, voltaremos já já. Assista agora as entrevistas com a população nas ruas sobre HQs. Até já. O senhor lê história em quadrinhos? Sim. Por quê?
É interessante, somente língua estrangeira para aprender língua estrangeira, alemão, italiano, que você vê a figura e tem forma uma imagem da história, né? Leio. Quais? Que tipo? Turma da Mônica. Por quê? Que é divertido. Ela é desde pequena? Leio. A minha mãe incentivava a gente para ler e foi um caminho que a gente nunca mais largou. Maurício, nós acabamos de assistir o depoimento de uma garota muito alegre falando da Turma da Mônica. A Turma da Mônica agora também está na internet. Está na internet e está em português e também está em inglês. Então atende a mocinha que estava muito alegre, talvez lembrando de alguma boa história da Turma da Mônica, e também atende aquele senhor que falou que gosta de quadrinhos para aprender uma língua estrangeira. Daí ele pode também ir no nosso site, Mônica com BR, e lá tem a mesma historinha que está em português, dá uma clicada e já sai em inglês também. Então você pode até treinar o seu inglês na mesma página, com uma versão para o inglês, assim, muito bem cuidada, feita nos Estados Unidos. Então nós estamos... Então, existe algum preconceito com a entrada do quadrinhos na informática, no mundo da informática? Porque a gente é acostumado a pegar aquele gibi, carregar para todo canto, pôr debaixo do braço, cabe na bolsa. Tem esse preconceito com os leitores, por parte dos cartunistas? Olha, a gente está começando a discutir muito isso daí, não a internet e o acesso das pessoas à informação, que é o futuro mesmo. Possivelmente, quando a gente não tiver mais possibilidade de derrubar árvores para fazer papel, onde o papel vai ser uma coisa muito mais difícil de se manusear, possivelmente nós vamos ter uma telinha que a gente vai abrir como se fosse um jornal, né, assim, e vamos ler, continuar lendo o gibi numa espécie de uma telinha, porque é uma coisa muito gostosa e muito pessoal, né? O gibi de cristal líquido. Cristal líquido, perfeito, vai caminhar para isso daí. Agora, Altíssima definição. altíssima definição. Agora, o problema está sendo as pessoas entrarem direto no computador para desenhar. Por quê? Porque se você depender muito de uma máquina, você começa a se transformar numa máquina, fica muito frio. Eu fui, por exemplo, quem visita o Maurício de Souza, ele mantém vários desenhistas desenhando a lápis e a caneta, porque isso é importante, essa relação de você desenhar direto. Vamos explicar da seguinte forma. Se você usa muito aquela maquininha de somar para fazer suas contas e tal, e você não sabe a tabuada, o dia que quebrar a maquininha, você é um zero. Exatamente um zero, você não sabe fazer mais conta, sabe? Então você não pode depender muito de uma máquina. O computador é só mais uma possibilidade de você utilizar para facilitar algumas coisas, colorização, uma ferramenta. Mas a garotada está entrando direto no computador, até quem não sabe desenhar, você pega várias ferramentas do computador, você sai alguma coisa. Quer dizer, então ele acha que ele já é um desenhista e fica muito frio, muito... quer dizer, não tem aquela coisa com de criação. Estilo de micro, não é o estilo humano. Então a gente precisa ainda dominar essa parte, né? Quer dizer, então a discussão está sendo mais na utilização para o produto final do que na recepção. A recepção, eu acho que é o natural, e o pessoal que usa computador, é mais o pessoal mais jovem que pega facilmente isso daí, e eles todos gostam de quadrinhos. Você vê que na internet, a grande parte, eu acho que a parte mais forte que existe na internet é essa parte direcionada ao humor e ao quadrinho. O próprio Maurício estava dizendo aqui nos bastidores para a gente que está atingindo 150 mil pessoas dia o site da Mônica. Nosso site é o maior do país, o maior individual. Com uma média, já estamos atingindo 120 mil em média e vamos para 150 agora em abril. Maurício, a pessoa tem a possibilidade não só de ler os quadrinhos, mas de troca entre pessoas que estejam visitando o site, Sim. Troca de informação sobre Informações, o quadrinho. papo, tem o chat. Aliás, é o primeiro chat da internet que eu conheço. Lógico, como entra a criançada, nós tivemos um cuidado danado. O primeiro chat é onde não tem palavrão. A máquina apaga, não aceita os palavrões. Para fazer isso, logicamente, nós tivemos um trabalho danado de listar os palavrões e colocar na máquina. Ficou meio cabuloso o negócio, mas precisamos fazer isso. Então, hoje nós temos um chat que é gostosinho, e mesmo o pessoal que entra, criançada, os jovens, eles não se mantêm. Se alguém começa a sair do sério lá, eles mesmos policiam. Então, um chat gostoso, a criançada entra, manda as mensagens para nós, a gente tem um departamento todo respondendo, umas 300, 400 mensagens por dia, negócio maluco já, e crescendo cada vez mais. Agora que nós estamos entrando em outros países, de novo por causa do desenho animado, o negócio vem com uma carga tremenda. Estamos nos preparando para isso também. Então, como estamos falando de história em quadrinhos,
eu queria lembrar que os dois setores mais visitados do meu site são a história em quadrinhos e os cartões. São os dois momentos dos desenhistas. É o cartoon e o comics. São as duas maiores áreas visitadas. Agora, na França, Maurício, tem dois personagens que são conhecidos no mundo todo, o Tintin e o Asterix. Você estava falando da gente desengavetar alguns personagens, tirar da geladeira. O Tintin virou uma febre de novo. Aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, a gente vê toda hora pessoas com camisetas com esse personagem, com o Tintin. É um clássico. É um clássico e eu acho que merece. Apesar do autor ter ido embora já, faz algum tempinho, foi meu amigo. Mas, mas ele criou realmente uma coisa que ficou para sempre aí. Um estilo diferente, fizeram desenhos animados, conservando bem o estilo dele também, respeitaram o estilão dele, achei interessante. Asterix também vem com tudo, inclusive estão começando uma filmagem de um filme ao vivo com ele. Deve ser uma belezinha, né? Então eu penso que a história em quadrinhos realmente promete muito. E nós, que voltamos agora para fazer desenhos animados, primeiro para locadoras, para lojas, em seguida já estamos iniciando a produção, atenção, furo, iniciando a produção de desenhos animados para a televisão e já estamos nos preparando também, ainda nesse primeiro semestre, para os planos do longa-metragem. Vamos voltar aos longa-metragens, fizemos já alguns anos atrás, paramos um pouco por causa da situação do país que não nos permitia puxar computadores de última geração, havia aquela reserva de mercado imbecil que não deixou muita coisa acontecer no Brasil. Agora as coisas estão se normalizando, a globalização, que é uma coisa, em alguns casos, negativa ou perigosa, por outro lado, se você souber usar bem, te abre as portas para você entrar no mundo. Então, vamos abolir as fronteiras e fazer com que criações brasileiras, história em quadrinhos principalmente, que varram o mundo com a categoria, com a força e com o talento que muita gente aqui tem, e vamos nos aproveitar da tal globalização, então. João, como é que é essa história de entrada de personagens de quadrinhos na televisão, no cinema? Olha... O cinema e a televisão estão indo beber na fonte dos quadrinhos? Sempre beberam, sempre beberam, né? Você vê que uma das forças do cinema atual, que fez o cinema passar por cima desse negócio que a gente estava falando, que é o cinema em casa, né? Para a pessoa ir até o cinema, foram os heróis. Você vê os filmes do Batman, do Super-Homem, mesmo os filmes que não tem um personagem antigo, como o Guerra nas Estrelas, o próprio autor diz que ele baseou em quadrinhos que ele lia na infância para fazer a montagem dos personagens e da história. Quer dizer, e você vê desde Hitchcock, assim, a quadrinização, que eles chamam storyboard, né, que faz, ao invés de você ter um roteiro escrito, que o diretor pega lá e faz as direções, agora ele faz tudo com quadrinhos. Então existe uma quadrinização antes para ele saber exatamente como ele vai posicionar o personagem. Essa quadrinização é feita hoje em todos os filmes. Quer dizer, o quadrinho é a base, o Hitchcock, né, que bebeu muito na fonte do Spirit, um personagem que tinha muito, o Will Wise, né, que trabalha muito com o preto e branco, então sombreamento, que dá uma noção gostosa do personagem, dramaticidade, né? Hitchcock utilizava, ele falou que utilizava, ele bebia nessa fonte, quer dizer, então o quadrinho sempre foi e surgiu antes que o cinema, né? Você vê sequências, por exemplo, do Ângelo Agostini, que fez o Inhoquim, em 1869, sequências que são cinematográficas muito antes de você imaginar cinema. 1869, ele fazia uma queda de uma mulher em uma árvore que, se você olhasse rápido, você via a animação, porque ele fazia decupado assim, como se estivesse a cada segundo. Uma coisa que ele já fazia em 1869. Quer dizer, o quadrinho, ele deu esse impulso. Dentro ainda desse negócio do quadrinho, dessa importância, estamos falando de cinema, né? A NASA utilizou muito, bebeu da fonte do quadrinho, para resolver problemas que eles tinham, problemas para o homem no espaço. Por exemplo, chegou um momento em que o homem não podia ter muito movimento com aquele cordão umbilical que ele usava para sair, para consertar a nave. Evidentemente, a nave podia quebrar, eles tinham que pensar na possibilidade do cara sair e tentar consertar. Aquele cordão deixava, ele não conseguia ter muito movimento, já a roupa era ruim, então eles estavam matando a cabeça para pensar em alguma alternativa. Bom, tinha lá um cara na NASA que leu o Flash Gordon, e lá no Flash Gordon tem aquele cara que tinha aqueles foguetinhos que ele acionava
e tudo mais. Eles tiraram isso é falado pela NASA, não sou eu que estou falando. Eles tiraram essa solução de um cara que fazia história em quadrinhos, que gostava dessa área, estudava um pouco e criou algumas coisas que eles utilizavam. Sabe? E depois o que aconteceu? A NASA começou a pedir as pranchas desse desenhista antes dele publicar, porque eles já queriam até saber o que ele estava imaginando. Então o quadrinho tem esse serviço, né? Tem essa ousadia, é uma ousadia criativa. Eu penso que o quadrinista, o desenhista, realmente sempre é um ousado. Senão ele não seria artista ou quadrinista, né? E com isso ele vai realmente se antecipando a muita coisa. Ele vai criando coisas que ainda irão acontecer, ainda irão ser discutidas, ainda irão se estabelecer como hábitos e costumes. É a nossa sina. Para Maurício, a gente falou o tempo inteiro aqui de HQ se referindo à criançada. Mas a HQ tem um público enorme adulto. Existe Ninguém HQ falou de específico criançada para aqui. adulto, existe HQ para criança, mas existem uns específicos para adulto também. Olha, as nossas histórias, chamadas infantis, mais de metade do público é adulto. Agora, e tem também as Mesmo histórias... as mais ingênuas. Mesmo, e principalmente. Agora, existe a história decididamente criada para um público adulto, né? São histórias de aventura, terror, eróticas, tudo mais, que também tem um público e merecem também que as editoras, que os desenhistas, os artistas, deem o melhor de si, que façam um bom trabalho também. E os quadrinhos eróticos no Brasil têm uma boa inserção? João, o que você acha disso? Isso é com Bom, você. assim como o quadrinho teve várias vertentes, né? Uma que ficou histórica aqui no Brasil, realmente numa época que os pais não tinham muito diálogo com os garotos, foi o Carlos Zéfiro. Ele fazia histórias eróticas, bem assim, historinhas que pinta na cabeça dos garotões que estão querendo saber sobre sexo, sobre como funciona o sexo, e era vendido por baixo do pano nas bancas. Toda banca tinha, mas era proibido, né? E o que é proibido, evidentemente. Então começou a se chamar aquilo, inclusive, de catecismo. O cara pegava um livro qualquer e botava no meio o gibizinho para a mãe não perceber ou a professora não perceber que eles estavam lendo aquilo lá. E aí se discutia as coisas na brincadeira, evidentemente é o espírito da garotada, né? Na brincadeira se discutia um pouco de sexo através daquilo lá. E muita gente se formou com informações a partir desse gibizinho. Ele era até meio preconceituoso em algumas coisas, mas era a única forma da garotada, porque ele não tinha aquela aproximação com o pai, né? Uma cartilha, Como é que está o mercado hoje em São Paulo? Surgem novos nomes todos os dias ou todos os anos? Tem grandes desenhistas aqui no Brasil, tanto é que 30 deles estão desenhando para o mercado americano. Acho que não tem problema de desenhista aqui no Brasil, eles competem de igual para igual com qualquer parte do mundo. O problema que a gente sofre sempre é roteiro. Eu acho que o cinema também, televisão, tem muitos problemas ainda com essa parte de roteiro, porque o desenhista de quadrinho, geralmente ele quer fazer tudo. Como o Maurício falou, você precisa armar uma equipe. Se você não faz bem o roteiro, chama alguém que faça um roteiro, juntando os dois, você é um bom desenho, você tem um trabalho muito bom. Se você não tem um bom roteiro, o seu desenho não vai ser bem visto também. Você vai ser visto como um cara que quer se posicionar no mercado, mas não adianta, você tem que ganhar público. E o roteiro depende de uma pessoa que tenha um fluxo de comunicação e tenha informação. Você só é comunicador se você sabe um pouco além do que o leitor está lendo. Se você sabe menos, o leitor vai perceber e vai falar, esse cara está falando besteira, não vou ler o que ele está escrevendo, ou está completamente errado. Então, para que você tenha um pouco mais de informação, você tem que saber a história do rock, a história das artes plásticas, você tem que ser um comunicador. Você tem que pesquisar muito. Ter cultura. Né? Ter cultura, esse é o básico. Daí é o talento de cada um. Tem gente que usa isso magnificamente. Tem outras pessoas que levam mais tempo até pegar isso aí. Como desenhista, eu acho que todo mundo pode ser desenhista. Só que uns aprendem em uma semana rapidamente e outros levam 3 anos, às vezes, para aprender. Mas todos podem ser desenhistas, sabe? Então é isso. Você tem que ter paciência e saber qual é o seu tempo para as coisas. E o que está faltando realmente é roteirista ainda. Maurício, e hoje, bom, o seu caso é específico, mas dá para hoje se viver do cartoon no Brasil? Dá. Estou respirando aqui. Não, é brincadeira. Eu penso que se você tiver esses cuidados que foram mencionados, assim, en passant, por aqui, de cuidado, de carinho com o que você faz, profissionalização, eu penso que dá sim. Logicamente, você tem que brigar, lutar no início de carreira, tem que estar no lugar certo, oferecer o trabalho bem oferecido para um veículo adequado e tudo mais, mas eu penso que hoje há condições melhores do que as que havia
quando eu comecei. Quando eu comecei era meio duro. Embora também naquele tempo já houvesse muita história em quadrinho de outros gêneros, não tanto como as que eu faço. Havia a onda da história de terror, quase que eu enveredei por isso daí, infelizmente não caí lá. Mas eu penso que em cada tempo, em cada época, um desenhista, um artista que resolva fazer, que se prepare para isso e que teime, insista, ele vai conseguir. Não só quadrinhos, como qualquer outra coisa na vida. Pois nós estamos chegando quase no final do nosso programa, mas eu não quero terminar sem falar da Bienal Internacional de Humor, que no ano passado o tema foi AIDS, e que foi um trabalho árduo do JAL, que organizou essa Bienal. Eu queria que você nos contasse um pouquinho desse trabalho. Bom, foi uma ideia, na verdade, da CGT, Central Geral dos Trabalhadores, fizeram uma pesquisa com trabalhadores e acharam que realmente o humor é a melhor fórmula de você chegar a eles, porque realmente de 100% das pessoas, só 25% estão usando o preservativo para prevenir. E 99% sabe que precisa usar e não usa. E isso está se tornando um problema. Muita gente fala que vai curar a AIDS e tal, não sei o que lá, mas enquanto não cura pode virar uma epidemia. Você não pode deixar abandonado. E o humor é uma das fórmulas mais fáceis de você discutir as coisas com as pessoas, né? Porque é uma coisa muito particular o negócio da AIDS. E a gente tem que fazer prevenção. Fazendo prevenção, você economiza muito dinheiro, vidas, né? Então, o humor vai mostrar isso daí. Tanto é que essa exposição já vai fazer uma tour internacional, aqui no Brasil também, mas vai fazer uma tour internacional, começando por Genebra, na Suíça, em junho, pelo Ministério da Saúde, e vai representar o Brasil como uma ideia nova de prevenção de AIDS, para mais de 6.000 pessoas do mundo inteiro que vão estar reunidas no Congresso Mundial de Combate à AIDS. Isso acontece todo ano, o ano passado foi no Canadá, esse ano aqui vai ser na Suíça. Então, eu acho que a gente pode estar fazendo história e nada melhor do que um país como o Brasil, que tem um humor nas veias, né? O Maurício de Souza falou que não enveredou pelo terror, mas ele fez o terrir com o Peninha, né? Então, de certa forma, você trabalha tudo através do humor. Os problemas você consegue resolver através do humor. E não fazendo propagandas como a AIDS teve um problema, que é aquela propaganda de medo, né? Você colocar medo na pessoa, você vai ficar mal, você vai... Isso daí não funcionou. Então, vão através do humor que a pessoa se distancia um pouco do problema e consegue resolver olhando de fora. Porque senão, se você fazer a pessoa ficar amedrontada, ela vai achar que não é com ela aquilo lá e vai se distanciar daquele problema. A Maurício, a gente está mostrando aqui uma dos seus quadrinhos aqui da Bienal. Isso aqui foi o quê? Isso aqui tem o... Você consegue lembrar? Sim. Como é que foi a história desse quadrinho? Sim, ele me pediu. Ele pediu para colaborar, ele e para outros desenhistas. Nós fizemos, então, não utilizando, logicamente, um personagem infantil, porque o assunto é mais para o pessoal jovem, adulto. Utilizei o personagem Rolo, das histórias em quadrinhos da Tina, aí, interessadinho aí em alguma coisa com a outra moça, e lá adiante, uma relação, né, antiga, um começo de namoro antigo. A menina jogando lencinho e hoje a outra menina jogando preservativo aí, que eu acho que está mais na moda. Maurício, quais são os caminhos, a tendência, as perspectivas daqui para frente para os quadrinhos? Eu acho que a gente está numa fase boa, né? As escolas de comunicação começaram a criar cursos de pós-graduação na área de quadrinhos. Parece que surgiu agora um novo movimento de interesse pelos quadrinhos. Quer dizer, a gente está numa fase boa dos quadrinhos no Brasil? Olha, eu acho que é uma valorização do meio, do canal, do quadrinho. E o quadrinho, hoje, parte de um pacote de comunicação. Ele tem que trabalhar junto com o cinema, junto com a televisão, junto com o livro, junto com tudo que está acontecendo de comunicação. E eu acho que é por causa disso. Estão olhando o quadrinho como realmente uma vertente, uma coisa muito importante, que precisa estar no meio dessa multimídia. E eu penso, então, que é bom para nós, quadrinistas, estarmos envolvidos dessa maneira e sentimos que realmente há uma perspectiva de abertura aí, não só no Brasil, como no exterior. Como te falei, eu não acredito mais em fronteiras para o nosso tipo de atividade. Então, vamos fazer do nosso trabalho um movimento planetário, que é o que os nossos personagens gostam. É isso mesmo, João? Comunga da mesma ideia? É isso aí. Eu acho que o quadrinho está sendo revitalizado como linguagem, reposicionado pelo que a gente viu na última Bienal.
Os professores e os educadores estão super interessados, porque eles têm feito algumas experiências por conta própria e tem dado tudo certo, né? Até utilizando os personagens mesmo do Maurício de Souza e tudo mais. E a grande força para haver um mercado ampliado aqui no Brasil, porque se as escolas começarem a adotar revistas para se trabalhar e tudo mais, você cria um campo para vários desenhistas. Que essa coisa de vários desenhistas mostrando seu trabalho, como o Maurício disse, é um trabalho artístico. Então você tem que ver a vertente de vários desenhistas, você tira a sua própria conclusão, né? Do que você gosta de arte, do que você não gosta. Você tira ideias e observações que o desenhista coloca. Quer dizer, são várias alternativas que você pode ter dentro de uma escola. Eu acredito muito do quadrinho na escola, a gente está trabalhando por isso, e isso daí pode criar. No Brasil, é até específico, é o único país, fora o Japão, que logo de cara a criança já entra no quadrinho. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é assim, ele pega já na época do super-herói. E aqui, principalmente pelo Maurício de Souza, porque o Disney caiu a vendagem muito, e o Maurício aqui é o rei aí das vendagens. Esse negócio de você começar desde criança com a revistinha, você faz realmente ela ficar o resto da vida com aquela impressão, aquela boa impressão sobre a linguagem, né? Bem, o Ideias na Mesa se despede por aqui. Eu agradeço a participação dos cartunistas Jal e Maurício de Souza. Hoje conversamos sobre HQs, histórias em quadrinhos. Continue ligado em nossa programação. TV São Paulo, Canal da Cidadania. A opinião de políticos, empresários e lideranças comunitárias sobre os assuntos polêmicos em discussão na cidade. Projetos de lei, educação, comportamento e até mesmo os problemas do seu bairro podem ser temas do Ideias na Mesa. O programa de debate da TV São Paulo está aberto a críticas e sugestões. Você pode participar por fax ou telefone. Anote 3115-1355, ramais 1301, 1302, 1304 e 1305. Para enviar fax, peça o ramal 1707. TV São Paulo, o canal da cidadania. Não tem ou precisa tirar a segunda via da cédula de identidade, anote. Para a primeira via, compre e preencha um formulário encontrado em qualquer papelaria. Leve também 2 fotos 3x4 recentes, sem data. E ainda, certidão de nascimento e casamento originais e uma cópia de cada. A emissão é gratuita. Para a segunda via, é necessário constar o número do RG anterior no formulário. Leve 2 fotos 3x4. Neste caso, será cobrada uma taxa para a emissão do documento. Os postos de atendimento funcionam nas estações São Bento do metrô, Jabaquara, Tietê, Brás, Arthur Alvim e Barra Funda, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Se você tem menos de 14 anos e quer tirar carteira de trabalho, anote os documentos necessários. Autorização do juizado de menores, certidão de nascimento ou cédula de identidade original e cópia. Uma foto 3x4. Os maiores de 14 anos devem apresentar carteira de identidade, certificado de reservista e certidão de casamento originais e cópias e uma foto 3x4. Para solicitar a segunda via, não deixe de levar a carteira de trabalho anterior ou um documento que comprove o número da primeira carteira e ainda foto 3x4. O documento é emitido pelas seguintes administrações regionais: Butantã, Freguesia do Ó, Ipiranga, Itaquera, Lapa, Pinheiros, Pirituba, Jaraguá, São Mateus, Santo Amaro, Sé, Santana, Vila Prudente e Guaianazes.
O atendimento é de segunda a sexta, das 7 à 1 da tarde. Mas prepare-se, é preciso chegar cedo para pegar uma senha. Projetos de lei, discussão de temas de interesse da comunidade. Através das reportagens da TV São Paulo, você acompanha o trabalho dos vereadores e fica sabendo quem é contra ou a favor de cada proposta. E o telespectador também tem um espaço garantido na programação. Participe com críticas e sugestões. Através do canal da Cidadania, você também pode interferir nas decisões importantes para a cidade. Anote o telefone 3115-1355, ramais 1301, 1302, 1304 e 1305. Para enviar fax, peça o ramal 1707. Fique ligado na TV São Paulo, o canal da Cidadania.